Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o novo teto de gastos ameaça o piso da enfermagem. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, recentemente, a classe trabalhadora que atua na área da saúde teve uma conquista gigantesca. A enfermagem, que é uma categoria que tem mais de 2 milhões e 500 mil profissionais, a maioria mulheres, chefes de família, conseguiu conquistar o piso da categoria. O piso foi aprovado ano passado, e que não foi benéfico do governo. Atenção, viu, gente? É bom lembrar que foi mobilização da categoria, protesto, ata, passeata, pressão. A categoria conseguiu aprovar o piso durante o governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Sabe? Então, assim, conquista da classe trabalhadora depende da classe trabalhadora. O governo, de momento, pode ajudar ou atrapalhar mais. Mas, assim, conquista da classe trabalhadora. A classe trabalhadora conseguiu aprovar o piso da enfermagem. O ministro Barroso, do STF, para fazer graça para plano privado de saúde, deu uma liminar suspendendo o piso da enfermagem, dizendo que não existia fundo, que foi criada uma nova despesa sem fundo de financiamento. Beleza, a enfermagem se articulou, protestou, se mobilizou e foi aprovado um fundo de pagamento para o piso da enfermagem. Vou abrir uma notícia aqui para a gente ler juntos, que é o seguinte. Piso da enfermagem, 7 bilhões de lei do governo não cobre gastos, é o que diz os prefeitos, né? Aprovado na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional nesta terça-feira, o projeto de lei do Congresso Nacional assinado pelo presidente Lula prevê a destinação de 7,3 bilhões para custear o piso salarial da enfermagem para o serviço público. A Confederação Nacional dos Municípios afirma que o valor não cobre 1/3 dos custos que os municípios terão no primeiro ano de implementação da medida, estimado em 10 bilhões. Veja, a Confederação Nacional dos Municípios não é uma fonte lá tão confiável, porque eles foram contra, inclusive, o piso da enfermagem. Mas o fato é, o governo federal, com méritos, inclusive do governo federal, de atender, méritos do presidente Lula, de atender os clamores da categoria, aprovou um piso de 7 bilhões para custear o pagamento do piso da enfermagem no serviço público, na esfera municipal, estadual e federal. Agora, prestem atenção, é bem fácil de entender isso. Não foi aprovado uma correção automática do fundo do piso de acordo com a inflação. Não foi aprovado mecanismos de indexação, como chamam os economistas. Ou seja, todo ano tem inflação, né, gente? A inflação pode ser de 1%, 2%, 3%, 4%, mas todo ano o preço das coisas aumenta, né? Você tem aumento dos preços. Na lei aprovada, você não tem nenhum mecanismo de correção do fundo do piso da enfermagem de acordo com a inflação ou o crescimento do PIB. Ou seja, é 7 bilhões para 2024, é 7 bilhões para 2025, é 7 bilhões para 2026, 7 bilhões para 2027 e por aí vai. O que isso representa? Isso representa que se não tiver um aumento do fundo de acordo com a inflação, ano a ano, o fundo vai ter perda real de valor. Ainda que o valor continue o mesmo, 7 bilhões, ele vai ter perda de valor, de poder de compra, porque você tem inflação acumulada. Então vamos imaginar, só para fazer um exercício, que nos próximos 10 anos não tem nenhuma correção do piso e que a inflação nos próximos 10 anos se mantém em 4%. Ao final de 10 anos, esse fundo do piso para pagar o piso salarial da enfermagem vai ter uma perda de valor de 40%. Percebe? Então, esse é o primeiro complicante. O segundo complicante é aumentando a contratação de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, com mais enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem sendo contratados para o serviço público, isso demanda um aumento do fundo para pagar o piso.
Então, se tem mais trabalhadores, você vai precisar de mais dinheiro para garantir o pagamento do piso da categoria. Então, você tem várias variáveis aqui. Você tem variável de reajuste salarial, porque não é porque conquistaram o piso que, por exemplo, o piso não pode ter reajuste. Você tem demanda por reajuste no valor do piso, você tem demanda por reposição do poder de compra dos salários de acordo com a inflação, e você tem demanda por mais contratações da área da saúde e, consequentemente, mais trabalhadores para receber o piso. Qual é o problema? O problema é que o piso entrou no novo teto de gastos. Se o piso entrou no novo teto de gastos, ele está submetido à regra que, se for aprovada, é assim: o governo só pode gastar no máximo até 70% do que arrecadou no ano anterior, e o gasto público pode crescer no máximo 2,5%. E se o governo não cumprir por 2 anos a meta fiscal, não pode fazer novos concursos públicos, não pode dar reajuste salarial, então não pode dar reajuste no piso da enfermagem. E também o governo, ao invés de só poder gastar 70% do arrecadado no ano anterior, só pode gastar 50%. Ou seja, o piso da enfermagem dentro do teto de gastos vai ter uma pressão permanente para esse fundo não crescer. Não crescer. Porque, beleza, vamos imaginar o exercício orçamentário de 2024, 2025. Não importa quanto o governo arrecadar, ele só vai poder gastar, no melhor dos cenários, 70% do que ele arrecadou, e de saída já tem uma despesa de 7 bilhões que tem que ser paga. Aí isso vai fazer com que o governo vá querer controlar ao máximo essa despesa de 7 bilhões para que ela não cresça e ou deprimir o investimento em todas as outras áreas. Então, o que é que você está fazendo? Você está obrigando os enfermeiros e enfermeiras a todo ano brigar de maneira desesperada para aumentar o repasse do fundo para o pagamento do piso. E se não aumentar? Se não aumentar, fodeu. Desculpa o palavrão, gente, mas é isso. Se não aumentar, fodeu. A enfermagem se lascou. Se não aumentar, vai ser difícil pagar o piso para novas contratações. Se não aumentar, vai ser difícil dar reajuste para a enfermagem. Se não aumentar, vai ser difícil corrigir pela inflação, vai ser difícil corrigir as perdas inflacionárias do salário. Ou seja, o governo acabou de fazer uma malícia. O governo, vamos ser honestos aqui, o governo não, que na proposta original o piso da enfermagem estava excluído. Mas aí o relator do projeto, escolhido por Arthur Lira, o Cláudio Cajado, do PP da Bahia, colocou o piso da enfermagem. E aí sim, aí a responsabilidade do governo Lula. O governo Lula se comprometeu a não vetar nenhum item do novo teto de gastos. E a bancada do PT, o Lula ordenou que não fizesse uma proposta de emenda. Ou seja, o teto de gastos vai estar com o piso da enfermagem. Isso significa que a enfermagem lutou tanto pelo piso da categoria, e agora o pagamento do piso vai estar ameaçado no curto, médio prazo, e sem nenhuma mudança nessa arquitetura fiscal. Vamos imaginar, daqui a 10 anos, considerando a inflação, e se a enfermagem não conseguir reposição salarial no mínimo das perdas inflacionárias, o piso vai ter o mesmo poder de compra hoje que tem a média salarial do enfermeiro sem piso. Então, pode acontecer uma anulação prática da aprovação do piso da enfermagem. Porque, repito, gente, 7 bilhões para pagamento do piso salarial da enfermagem, um fundo para pagamento. Se esse fundo não for corrigido no mínimo de acordo com a inflação do ano, se não tiver reposição orçamentária de acordo com a inflação anual, isso vai ano a ano deprimindo o valor real do piso da enfermagem. Ao final, daqui a 10 anos, na prática você pode ter o mesmo poder de compra que você tem hoje, você é enfermeira sem o piso. Vocês entendem a gravidade disso? No REACT,
que eu gravei para o canal, na reação que eu gravei para o canal, da pergunta que a deputada Fernanda Melchiona fez ao Fernando Haddad, Fernanda Melchiona, ela questiona indignada, ministro Haddad, a gente colocou não, né? O piso da enfermagem foi colocado no novo teto de gastos, a gente acabou de aprovar o piso, como é que o piso da enfermagem fica no novo teto de gastos? Entende? Então assim, você que é trabalhador da saúde, você que deu a sua vida pelo país durante a pandemia, você que salvou milhares de pessoas, você que lutou de maneira desesperada para aprovar o piso da categoria, finalmente você conseguiu uma conquista, essa conquista está ameaçada pelo novo teto de gastos. O piso da enfermagem está ameaçado pelo novo teto de gastos. Não era para ter teto de gastos nenhum, mas no mínimo, gente, tem que ter uma luta para tirar o piso da enfermagem do novo teto de gastos. Percebe? Essa luta é urgente. O projeto vai à votação quarta-feira agora no Congresso Nacional. Eu preciso de mobilização, preciso de luta, preciso que a categoria da enfermagem tente fazer uma mobilização para ir para o Congresso, para pressionar os deputados, para não deixar de ser aprovado, retirar o fundo para pagamento do piso da enfermagem do teto de gastos, porque senão essa conquista fundamental para mais de 2 milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras está ameaçada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.